Então, vamos lá. Depois, André, depois você Eu faz faço aqui os recorte. cortes antes de postar, tá? Então, gente, como eu estava dizendo, 80% do resultado da padaria é construído a partir da gestão de rotina. Por isso, essa é uma atividade que precisa ser monitorada continuamente pelo gestor. Não importa em que área da operação ele esteja, não importa se você é produção, se você cuida do financeiro, se você cuida da operação de loja, se você cuida do delivery. 80% da última linha do lucro da operação da padaria, ela é construída através de uma boa gestão de rotina. E eu preparei para vocês aqui uma rápida apresentação que vou dividir com vocês e logo depois desse nosso workshop, o André vai enviar para todos vocês essa apresentação para que vocês possam abrir ela na padaria, conversar um pouco com os seus times, entender a opinião, o que é que eles acham, mas, sobretudo, levantar as dificuldades que o teu time tem com a gestão de rotina. Eu queria perguntar para vocês assim, quando vocês pensam padaria, como é que, se vocês pudessem traduzir a rotina de padaria em uma palavra, o que é que vocês diriam dela? Podem colocar aqui no chat. Coloquem aqui no chat que eu quero ler aqui o que é que vocês veem que achei. A Gabriela falou que é atenção e monitoramento. Pessoal, se vocês quiserem abrir o microfone também e falar, tá bom? Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. A Thalita informou que é engrenagem. Perfeito. Que mais, gente? O que é que a gente traduz como rotina? Quando a gente pensa em rotina na padaria, o que é que a gente lembra? A Patrícia trouxe pra gente sobre o que é padronização, Patrícia Alves. Ok, Processos também digitaram aqui. Constância com processos, a Laís informou. É isso aí, pessoal. perfeito. É isso mesmo, gente. O negócio de padaria é um negócio que desde a abertura até o seu fechamento, ela envolve mais de 500 operações quando a padaria é pequena, mais de 500 operações diárias. Nós estamos falando de um negócio que em todos os setores é dependente de detalhes para que tudo dê certo. Ou seja, quando eu estou abrindo a loja, né, vou falar só de operação de loja, desde da checagem das tomadas, se as geladeiras estão ligadas, desde o abastecimento das geladeiras, desde a limpeza das vitrines, dos produtos que estão chegando, quando eu passo para a equipe, se a equipe está uniformizada, com crachá, se eu tenho unha pintada, se o cabelo está preso, se tem material de limpeza próximo à chapa, se a chapa está limpa, se eu tenho pão para fazer o pão na chapa, para repor, se eu tenho frios cortado para a chapa, se eu tenho café, se foi reposto o café, se as xícaras estão limpas. Observem que eu rodei se os galheteiros nas mesas estão reabastecidos. Eu listei algumas coisas que dependem diretamente, a abertura de loja depende diretamente desse olhar crítico sobre essa operação. E muitas vezes, o líder da padaria, ele faz tudo isso de cabeça, né? Então, assim, ele simplesmente abre a loja e sai olhando as coisas que precisam. E, claro, esse líder está acostumado com essa operação, com essa rotina. Mas vocês têm dúvida de que muitas das coisas passam desapercebidas
na abertura, no fechamento, durante o dia na operação. Vocês têm dúvida disso? Queria ouvi-los. Quem traz para mim aqui? João, você, acostumado com abertura de loja. João está dirigindo, né? Não dá para pedir a João, então não tem problema. Me fale alguém aí, por favor. Eu não consigo ver todos aqui, mas me digam, vocês percebem que essa rotina muitas das vezes não são feitas tanto pelas nossas lideranças e até esquecidas pelos nossos atendimentos, pelos nossos atendentes? Adailton, conta para mim. Você percebe isso no dia a dia? Abre o microfone aí e fala comigo. Percebe que no dia a dia podem passar desapercebidas coisas que fazem toda a diferença para o aumento de venda? Desculpa, Sem dúvida. Carol, saiu da reunião aqui, mas Fica estou aqui de tranquilo, volta. João. Tá bom. Sim, Adailton, me conta. Oi, entrei agora, não vi qual é a pergunta. Nós estamos falando de que muitas vezes a operação de loja ela tem uma quantidade enorme de coisas para ser feitas na operação, na abertura, no fechamento, no reabastecimento, e que muitas vezes o líder pode deixar de fazer as coisas por não ter uma sequência lógica, né, de checagem. Então, tanto a Daílson quanto qualquer um dos outros, eu gostaria que vocês me trouxessem evidências disso, da Bia, o pessoal que está acostumado com a operação. Então, hoje eu estou querendo sair da operação, do operacional. Ok, Eu já escrevi algumas vezes, estou escrevendo aqui um checklist das coisas que o pessoal vão fazer, estão fazendo alguns procedimentos e estou deixando eles fazerem. Eu estou querendo cuidar mais do estratégico. muito bem. E Estava esse me atrapalhando realmente, muito. porque toma tempo, né? Eu falava na abertura daqui da Masterclass que nós temos mais de 500 operações todos os dias sendo executadas, sem registro, sem controle, e com isso faz com que a gente não saiba problemas que são repetitivos e que a gente pode resolver se a gente sistematizar isso. Rotina, gente, eu gosto de sempre falar que quando não há rotina, não há constância. Então, um grande problema que a gente encontra nas padarias hoje é a questão da garantia de abastecimento, né? E a garantia de abastecimento faz com que a gente venda mais ou venda menos. E aí, uma boa gestão de rotina nos ajuda a variar os produtos que a gente vem para a loja, a ter o nosso calendário alternado. Em todas as áreas de padaria, nós precisamos ter um roteiro para seguir. O que antigamente a gente chamava de checklist, a gente ainda chama ele de checklist. Alguns de Checklist. nós, checklist, alguns de nós fazem esse checklist na cabeça. Alguns de nós fazem esse checklist na mão e outros já usam tecnologia. E cada vez mais a padaria vai estar necessitando de introduzir tecnologia para nos ajudar a ganhar velocidade. Lembra que eu falei que são mais de 500 operações? Quando a gente tem um checklist no papel, por exemplo, que a gente faz todo dia a mesma checagem, olha as mesmas coisas, a gente já vai, ao fazer o checklist, nós já vamos colocando a resolução. Então, a gente vê que tem uma lâmpada queimada, a gente vê que tem uma bandeja que está já estragada, a gente consegue ver que todos os dias eu estou abrindo sem frios fatiado, com frios desabastecido. Ou seja, quando eu vou rodando o checklist todo dia,
Eu treino duas coisas. Eu treino a mim mesmo como líder, porque todos os dias eu olho a mesma coisa e tudo que eu faço todos os dias me fortalece. Haja vista que se eu for para academia todo dia, eu vou ter músculo. Haja vista que se eu for para academia todo dia, eu vou ter resistência. A mesma coisa se dá com um gestor, com um gerente de operação de loja, com um coordenador que todos os dias segue uma rotina na abertura da sua loja, no início da sua produção, no início da sua rotina no administrativo, seja quando ele está comprando. E o que é que acontece, gente? Muitas das pessoas que trabalham na padaria não seguem uma rotina clara, fazendo com que muitas vezes o dia fique muito intranquilo, muito pesado e muito cheio de coisas para fazer. Por quê? Porque a gente não tem uma rotina. E é isso que eu gostaria de chamar a atenção nesse nosso bate-papo hoje sobre gestão de rotina, tá? Então, o que é que acontece? Quando eu não tenho rotina, o que é que acontece com os meus times? Eles só apagam incêndio. Então, ao invés de eu trabalhar de forma organizada e sistematizada para entregar uma boa abertura de loja, eu vou ficar apagando incêndio, limpando aquilo que está sujo, abastecendo quando o cliente já está na loja. O cliente está na loja, pediu pão de queijo e eu nem percebi que não tinha pão de queijo. Aí eu tenho que ir na produção, pegar o pão de queijo, trazer, o cliente está esperando. Eu já perdi vendas de outros clientes que não viram o produto na loja. Eu deixo o ponto de atendimento e às vezes a loja tem duas, três pessoas somente que estão abrindo a loja, né? Então eu faço com que a equipe fique comprometida. Enfim, vários são os sintomas que acontecem quando eu não sigo. Então, a equipe, ao invés de estar trabalhando de forma proativa, trabalhando em vendas, gente, porque todos os dias nós que trabalhamos em padaria precisamos trabalhar em vendas. E aí a gente fica apagando incêndio. Fala, Gabi. Oi, Carol. Oi, turma. Bom que vocês conseguiram priorizar, né, um tempo, fazer essa pausa estratégica para a gente pensar no estratégico, no negócio. E aí eu queria contribuir, Carol, que isso que você está trazendo é muito importante, né? Mas eu queria que nós pensássemos, convidar todos nós para pensar nessa rotina, né, de improviso, de estar envolvida só com a operação apagando incêndio, não só com a turma da operação, os atendentes, os caixas. Isso grita, né? E isso é de fato, precisa do nosso olhar quando a gente pensa na linha tática, quando os nossos líderes também estão com essa mesma rotina, né? Ou seja, pela falta de rotina, pela falta de orientação, pela falta de um direcionamento com monitoramento, checando o que é que dá certo, o que é que não dá, porque algumas coisas que a gente planeja, a gente sabe que na prática vão funcionar algumas, mas outras talvez não. Então também não adianta só planejar e não ter um acompanhamento no decorrer da caminhada. Então, sim, infelizmente, nós ainda encontramos muitos líderes sem rotina e que muitas vezes acabam dizendo que estão atropelados de tarefas porque não conseguem entender que eles estão ali para estrategicamente pensar em vendas. E como você mesmo colocou, todos nós, independente do cargo, somos atores da venda. Então a venda precisa estar acontecendo o tempo inteiro. É isso mesmo, Gabi. E quando eu digo que o atendimento ou qualquer área da padaria não tem rotina, isso começa pela liderança, porque é a liderança que tem clareza na sua, na necessidade da sua agenda do dia a dia, ela vai dar clareza para o seu time. Então, esse primeiro alerta, porque muitas vezes a gente não consegue perceber que a gente não tem rotina, né? A gente não consegue perceber, a gente acha que a gente tem uma rotina, e às vezes a gente tem uma rotina desorganizada, o que faz com que você perca tempo com coisas secundárias e deixe de fazer as coisas prioritárias. E é engraçado, gente, porque o tempo que a gente leva fazendo correções, ele é três vezes maior do que se eu tivesse planejado e feito aquela ação. Eu vou dar um exemplo.
Eu sei que a loja para abrir eu preciso ter o abastecimento de 80% dos produtos de produção própria. Eu preciso ter os salgados, eu preciso ter na vitrine eu preciso ter os salgados, eu preciso ter na vitrine o pão de queijo, o pão quentinho. E aí, quando isso não acontece, ou quando falta o abastecimento da chapa, ou quando falta até mesmo o abastecimento de outros setores, o líder ou as próprias pessoas da operação, elas vão ter que parar o atendimento a cliente e se dedicar a fazer aquele abastecimento, abandonando a loja e abandonando o cliente. Eu acho que o Arsene, deixa eu ver quem foi aqui, Arceri, o Arceri levantou a mão. Fala para mim, Arceri. Abriu a câmera aqui e levantou a mão. Arceri, você está comigo aqui? Eu acho que ele não está ouvindo, tá? O áudio dele está desabilitado. Muito bem. Então, enquanto a série volta, eu trago isso. Então, quando a gente não tem uma rotina clara e planejada, eu vou precisar de fazer interrupções dentro da operação para que eu possa fazer aquela entrega. E é aí quando a loja fica desassistida. A mesma coisa, gente, acontece em todos os setores da padaria. Não achem que em compras, por exemplo, é diferente. Quando o comprador, ou seja o proprietário, seja o gerente que faz, mas quando quem está comprando não se prepara e não se organiza, ele vai comprando à medida que o vendedor está na loja. Quantos compradores compram porque o vendedor está na loja e não porque tinham um planejamento de compras? Nós, quando estamos conversando e treinando os compradores, a gente sugere a eles que tenham uma rotina de, clara de, eh, clara de a rotina, né? Então, ele precisa ter ferramentas que ajudam ele no dia a dia, onde que são o calendário de fornecedor, quais são os fornecedores que vão vir hoje para minha casa. Se hoje eu tenho fornecedor da Coca-Cola, fornecedor da Ambev, fornecedor da Souza Cruz, um dia antes, ou seja, ontem, eu já tenho que ter contado estoque, eu já tenho que ter deixado o pedido todo preparado e abastecido. Gente, não é pedido na cabeça, é pedido escrito. Por quê? Porque quando você faz o pedido, não necessariamente é você que vai receber, você pode não estar na loja quando o pedido chega, e algo tem que orientar o recebimento de mercadoria. O que acontece no Brasil, nós temos mais de 90% das padarias no Brasil tem uma coisa chamada diferença de CMV, que é compram mais do que deveriam. E muito disso está ligado a um processo de compras que não está estruturado. Ei, Pedro, tudo bem? Como está você? Você levantou a mão? Oi, Carol, tudo bom? Como é que você tá? Tudo jóia, bom lhe Tudo ver. bom? Não, então, sobre o que você está falando aí, realmente hoje é, eu não tenho estabelecido esse calendário de fornecedores. Eu delego, mas eu acho que o mais adequado seria falar delargo. A minha caixa, a retirar, assim, o que eu observo é que para pelo menos os produtos que eu giro, que são relacionados a produtos de revenda, o fornecedor vem. Ele vê o que rodou desde o último pedido que ele tirou, e aí ele tira com base nesse histórico e com alguns direcionamentos do meu caixa, da minha operadora de caixa. Ok, Até que na semana passada, por exemplo, ela faltou durante quatro dias. E aí o produto não chegou, apesar do fornecedor ter vindo, entendeu? Não tinha ninguém também que sim, pudesse assumir essa responsabilidade, se não ela. Então eu vejo sim, muito, muito essa realidade acontecendo aqui, pelo menos na vivência de loja, no que diz respeito aos produtos de revenda. Aí da sim. parte de dentro já é uma outra rotina. Sim, Pedro, você tem razão, né? E quando a gente deixa faltar alguns produtos que o cliente vem buscar,
A gente tem uma perda, além da perda de faturamento, a gente pode estar mandando o cliente buscar aquele produto em outro lugar. E ele pode gostar do outro lugar também, assim como gosta da nossa casa, e dividir a cesta de compra com ele. Então, eu entendo que muitas vezes a gente deixa, por ser uma coisa simples, a gente deixa a cargo das pessoas que estão ali, mas se a gente cria um processo na falta, na ausência, nas férias, a gente vai conseguir manter a loja abastecida de alguma forma, né? Gabi, Carol, eu quero também fazer uma provocação quando você traz isso, porque nós que estamos todos os dias na padaria, né, conversando com muitos gestores, é muito interessante, porque às vezes, quando a gente está no automático, né, nessa rotina de estar muito mais transpirando do que pensando, e muitas vezes a gente está conversando com o panificador, aí ele para e atende o telefone. Ou para e entra alguém na sala. Aí ele diz assim: tá vendo? Eu fico sobrecarregado, a minha equipe não me permite trabalhar, porque o dia todo precisa me confirmar, eu preciso. E aí é nessa hora, vivendo essa dor, que muitas vezes eu digo: com licença, posso fazer uma pergunta? Existe algum processo? E essa palavrinha, para alguns, ainda parece algo muito complexo, né? Algo muito difícil, quando na verdade é a estruturação de uma rotina simples de dizer assim: foi sobre compras? Você deixou anotado o que comprou, quais foram os índices e que negociação? Já imaginou como seria o cenário? Se esse teu colaborador tivesse com esse papel, ele não ia atrapalhar a tua rotina. Então, quando a gente olha, né, para nossa rotina semanal, a gente consegue perceber que muitos dos nossos motivos de desperdício de tempo, de desgaste com o time, né, inclusive de comprometimento de todos os resultados, principalmente para o que está vindo para o meu bolso no final do mês, falta pelo simples fato de uma falta de rotina bem estruturada. Gabi, você tem razão. 30% do nosso tempo ele é jogado no lixo. Por que que ele é jogado no lixo? Porque eu faço muitas interrupções. Durante o dia, eu faço muita interrupção. Eu estou aqui tratando do financeiro e liberando pagamento. Aí chega fornecedor, eu paro o que eu estou fazendo e vou atender fornecedor. Aí volto, aí a minha mente tem que resetar e começar de novo a fazer boleto. Aí eu comecei a fazer o pagamento. De repente entra alguém da produção porque teve um problema num produto e eu tenho que parar o que eu estou fazendo para atender. O líder ele tem que estar livre para apoiar as soluções dos seus times, sim. Por isso, ele tem que organizar o tempo dele em blocos. Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Então, blocos, ele tem que estar hermeticamente fechado nos blocos de solução que ele tem. Então, olha, lá das 7 às 8, eu estou só preocupado para entender como é que amanhã vai ser. Então, eu tomo café na loja, eu rodo a loja, converso com o meu líder, entendo se ele está com algum desafio naquele dia, se tem alguma falta de produto de revenda que a gente precise interceder para que esse cliente, para que essa loja esteja abastecida. Eu vejo se todas as pessoas chegaram bem, dedico um pouco do meu tempo ao próprio time, e aí eu vou me dedicar a uma outra coisa, talvez a checar se todas as compras daquele dia, dos fornecedores que virão daquele dia, se todos os pedidos estão escriturados. Tem padaria, gente, que já prepara os pedidos com um dia de antecedência e deixa todos escritos no caixa. Quando o vendedor chega, o pedido já está escrito no caixa, mas foi feito ontem, sem pressão, sem pressa, com assertividade. Quantas as vezes a gente se programa, por exemplo, para participar de uma masterclass, para conversar com outra pessoa que veio à nossa loja, conversar com um cliente e a gente não pode porque está lotado de coisas para fazer que não podem ser deixadas de ser feita naquele momento. E o que é que eu estou dizendo isso? Que quando eu não faço o importante no meu dia a dia, o urgente vai aparecer. E o urgente não é negociável. Então, hoje nós estamos falando de gestão de rotina.
tenho certeza que para muitas pessoas, como vocês que separaram o tempo para estar aqui, muitas pessoas gostariam muito. Eu recebi no meu privado, no Instagram, Carol, eu quero muito estar nessa masterclass de gestão de rotina, mas eu não tenho tempo, eu estou cuidando das coisas da padaria. Então, lembra, eu estou fazendo urgente, porque o urgente não é negociável. Por quê? Porque eu não me preparei com antecedência. Então, eu chamo a atenção do panificador, de você, líder de operação, para essa coisa, tá? E aí vem o que a gente chama de sobrecarga. O líder de padaria se vê sobrecarregado, aí trabalha 12, 13 horas por dia. Por quê? Porque não organiza o seu processo no dia a dia. Então, falar de rotina, falar de gestão da rotina, falar de gestão da prioridade é um convite para a liderança organizar os seus processos para que você não esteja sobrecarregado. E é importante que você se pergunte: será que tudo que eu estou fazendo sou eu mesmo que tenho que fazer? Quando eu tenho uma rotina e um processo escrito, eu posso treinar alguém em coisas simples. Gente, às vezes um estagiário me ajuda a comprar, porque eu digo o seguinte: trazer um exemplo de rotina simples para vocês. Amanhã é meu dia de comprar bebida. Aí eu chego para o meu estagiário e digo assim, ó, conta para mim tudo que tem no estoque e conta para mim tudo que tem na geladeira de Coca-Cola Light. Aí ele vai lá e conta tudo e me diz que eu tenho 200 Coca-Colas. E lá na minha rotina de compras diz que eu preciso ter em casa 400 Coca-Colas. Então, se eu preciso ter 400 e eu tenho 200, precisa de mim para dizer que é preciso comprar 200 Coca-Colas para completar o que eu preciso? Não, é simples, fica fácil de treinar, fica fácil de explicar para as pessoas que trabalham comigo como é que elas fazem um pré-pedido. Depois eu reviso. Então, desde que você implanta isso dentro da tua estrutura e você nomina, olha, quem me ajuda a fazer compra de bebida é fulano, quem me ajuda a fazer as compras da Bombonier é a menina do caixa. Então, ela conta tudo, vai lá no estoque, vê o que tem. Às vezes eu tenho comprador na loja, às vezes não. E por isso, quando os times são menores, mais importante é a gestão de rotina. Mais importantes são as ferramentas de gestão. Então, muito panificador diz para mim assim: ah, Carol, quando eu crescer, quando a padaria estiver grande, eu vou poder ter um comprador, eu vou poder ter um gerente. Mas aquilo que você não faz quando você é pequeno, você não vai fazer quando você é grande. E aí eu encontro lojas gigantes que o panificador não tem tempo para se dedicar ao seu maior tesouro, que é o seu cliente. Porque ele está tão envolvido na operação que ele não escuta o que o cliente está dizendo, ele não tem tempo de parar para tomar um café para ver como é que o consumidor dele está se comportando. Então, porque está sobrecarregado. Outra coisa importante é que quando eu não tenho rotina, eu decido a partir do achismo. Eu acho que eu tenho que comprar, acho que eu tenho que comprar 10 peças de mussarela, mas eu não vi que eu tenho encomenda. Essa semana é feriado na segunda-feira. Então, eu decido no achismo. E quantas vezes vocês se perceberam assim e faltou produto? E faltou produto na loja. Talita e depois Alex. Conseguem me ouvir bem? Ouvi bem. Eu tenho até um exemplo de uma loja que eu fui fazer uma abertura e aí a líder da loja ela não acreditava, na verdade, em um checklist, num papel. E ela falava exatamente isso. Eu tenho tudo na minha cabeça. E eu só via ela correndo de um lado para o outro, cansada, e chegava no final do dia, ela estava muito exausta. E aí eu disse: você precisa folgar, porque você não vai dar conta da sua operação se você continuar pegando de manhã cedo, largando só quando a loja fecha. Faça o seguinte, folgue, que amanhã eu vou tomar conta da sua operação. E aí, tudo que eu queria implantar com ela, eu não conseguia com ela estando na loja. E aí, no dia que ela folgou, eu implantei o checklist, fiz todo o papel que ela tinha que fazer, da forma com que eu estava enxergando tudo aquilo ali e passei para ela. Quando ela chegou no outro dia, ela fez: conseguiu rodar o almoço? Aí eu, todo mundo.
Aí ela, e tu fez isso? Eu fiz. Ela, e aquilo, assim, ela, e a loja tá limpa, eu disse, limpa, organizada e abastecida. Ela, meu Deus, como foi que tu fez isso? Eu disse, o checklist que eu lhe passei e você não acreditou. Vamos tentar fazer ele agora? Aí ela disse, eu só quero esse checklist agora. E aí aconteceu o dia de eu tive que vir embora e ela fez, eu não acredito que tu tá indo embora e vai me deixar aqui sozinha. Eu disse, você tem tudo na palma da sua mão agora. É com você, mas eu vou estar aqui para lhe dar todo o apoio. E aí eu venho pegando feedback com ela de como tá funcionando e ela sempre me fala, Thalita, isso caiu do céu. Mas uma coisa simples, né? Rotina, como você tá falando. Muito bem, Thalita. E eu estou aqui no Rio de Janeiro hoje e eu vou nessa loja que você inaugurou, viu? Já estou doida para ver, porque eu sei que o pessoal está rodando, a operação está rodando, o time está amadurecendo. E é isso mesmo. A gente só precisa fazer com que as pessoas experimentem, porque muitas vezes as pessoas têm medo de fazer o novo, sabe? Essa coisa de checklist eu nunca fiz. Eu tô tão atarefada que eu não paro para testar algo novo. Isso é outra coisa que acontece muito na padaria, gente. Quantas vezes a gente convida o panificador para ir num encontro de panificadores, num workshop, numa imersão, numa preparação, e ele não vai, não é porque ele tem preguiça, não, é porque ele não pode deixar a loja. Gente, é uma tristeza não poder deixar a loja. É uma tristeza, por quê? Porque você não pode ter acesso a novas práticas de gestão, a trocar com os outros empresários que já estão fazendo, a trocar com outros líderes que já organizaram sua rotina. E quem é que fica preso e escravo dessa operação? O panificador. O líder. Eu me lembro, eu já vou passar para Alex e depois para Gabi. Eu me lembro de uma loja que eu estava e um dos líderes disse para mim, Carol, eu estou exausto. Estar na padaria é uma escravidão. Eu só trabalho. Quando falta uma pessoa, sou eu que tenho que fazer a reposição. E aí, quando a gente conversou e foi analisar o dia a dia dele, todo o dia dele estava na cabeça, sem um processo organizado, sem poder transferir nada para ninguém. É isso mesmo, Thalita. Alex, Olá a todos, estão me ouvindo bem? Tudo ouvindo certinho? bem. Que bom, que bom. Bom, Carol, mais ou menos o que você relatou é o que eu tenho escutado todos os dias, né? Eu sou aqui o diretor de expansão do estado de São Paulo, né, da Sucesso, do Alex, e cada vez mais eu estou escutando isso, o quanto os empresários, de modo geral, eles estão cansados e eles não têm tempo. Aí outro dia um empresário falou para mim, ah, não, mas eu tiro mini férias. Eu falei, como que é mini férias? Me explica. É 3 dias, é sexta, sábado, domingo. Quantas vezes por ano? Ah, umas duas. É aquilo para ele já era, digamos assim, uma certa, né, um prazer. Mas quando eu falei assim, você sabia que hoje já tem empresários, já tem pessoas que tiram 20, 30 dias? Nossa, esse para mim é um sonho. Uma coisa que eu acho que eu nunca vou conseguir. Pois é, você nunca vai conseguir, porque você não tem a rotina bem preparada, idealizada, você não tem as lideranças, tudo fica muito preso em você. Todas as decisões estão muito presas a você. Então a rotina ela não vai acontecer. E aí a gente fazendo a visitação na padaria, e aí olhando a câmara fria e a nossa surpresa, né? Tinham 4 bandejas sem nomenclatura de produto, sem data de fabricação e sem data de validade, né? E ele falou isso não é a primeira vez, não é a segunda. Ou seja, certas ações quando não são feitas tem um peso muito grande e pode até fechar uma empresa. Então, isso é muito Sim. sério. Tem que ser Uhum. observado esse tipo de questão das rotinas e dar andamento nas coisas, sem que necessariamente você precise estar dentro da sua empresa. É isso mesmo, Alex. E muitas vezes a gente acha que a rotina é uma prisão, né? Não, tem que fazer isso, tem que pegar o checklist, tem que rodar isso todo dia, mas você já roda. Você já roda. Só não está sistematizado. E se você não rodar, ninguém mais roda. Então, rotina nos ajuda a primeiro fazer, né? Gente, vamos lembrar assim, ó. Eu gosto muito de trazer o exemplo da atividade física. Então, assim, imagina, eu faço atividade física. No primeiro momento é ruim mesmo. No primeiro momento é ruim acordar, é ruim levantar, a gente fica com preguiça, dói aqui. Fazer, implantar
processos dentro da padaria é a mesma coisa. Vai doer, vai ser chato, a gente não vai ver resultado no primeiro momento. Sabe quando é que a gente vê resultado? Com a constância, e a gente vai vendo que a partir do momento que você vai implantando, vai ficando mais fácil. E aí não é mágica, vai ficando mais fácil, porque ao rodar, você já está treinando os seus times, né? Ao rodar, por exemplo, vamos pensar na produção. Gabi, eu já passo a palavra para ti. Vamos pensar na produção. Um padeiro que todos os dias tem que dizer para seu time o que tem que ser feito. Na hora que eu instalo uma rotina, por exemplo, de um planejamento de produção, onde na segunda-feira eu produzo aqueles produtos, na terça esses produtos, na quarta esses produtos, os padeiros e os confeiteiros, eles já chegam para trabalhar, já está lá dizendo que ele vai produzir 300 pães de batata, vai produzir 400 bolos de chocolate, já está descrito, fica mais fácil para as pessoas. E aí tira o peso do líder tá tendo que decidir todos os dias o que fazer. Então, rotina vem para dar liberdade, gente, com previsibilidade. Por que que eu preciso produzir 400 bolos? Se a gente tiver gestão de rotina, é porque provavelmente lá no teu PDV passam uns 360 bolos. E aí eu tenho que produzir aquilo para poder não perder venda, para poder sobrar. Quantos produtos a gente faz e falta todos os dias? Todo dia falta. Então, observe o quanto não é produtivo. Eu faço pão de batata, quando dá 7 horas não tem mais. Aí faço a mesma quantidade de pão de batata. Quando dá 7 horas não tem mais. E aí, como eu vou aumentar a venda assim? E é culpa do padeiro? Não. A responsabilidade é da gente que vê que acaba todos os dias pão de batata e não pede mais. Precisa sobrar tempo para o líder fazer gestão e não somente operação. E não há mal algum em você estar envolvido na operação da padaria, mas o teu negócio só vai crescer, só vai multiplicar se você fizer gestão. Enquanto tem vários panificadores reclamando que não dão conta da operação, que não dão conta de contratar, tem outros abrindo 2 lojas por ano. Em qual desses, de qual desses times você quer pertencer? Aquele que abre padaria todo ano com lucratividade, que forma gente, ou aquele que não consegue sair da operação? Gabi. Oi, Carol, eu já me senti de uma certa forma contemplada no que você falou, né, no que você trouxe, mas já que esse momento, né, é um momento seguro e para a gente estar provocando e olhando para isso, eu queria que você trouxesse duas coisas. Primeiro, para o panificador, né, que ainda está muito envolvido na operação e que ele ainda não consegue perceber, né, essa luz no fim do túnel, você começou falando da importância da gente estar olhando para ambientes, para reuniões, para encontros com outros panificadores, com outros empresários, né, que muitas vezes o panificador que é mais tradicional, ele vai dizer, não, mas eu preciso trabalhar, porque sair para uma reunião como essa, parece que eu não estou trabalhando, né? Então, qual seria uma dica para quem ainda não começou a fazer isso? Faça, e como você mesmo chamou a atenção, isso é um plantio, né? Não dá para eu dizer, não, a partir de amanhã eu já vou acordar e quero que meus resultados sejam diferentes. Para o resultado ser diferente, eu preciso começar a fazer algumas coisas diferentes, né? Fala um pouquinho para a gente, Carol, sobre isso, por favor. Gabi, muito bacana você ter dito isso, porque faz parte da missão da nossa empresa promover encontros com os empresários para que eles se inspirem, porque nada melhor do que um panificador de sucesso para inspirar outro panificador. Nada melhor do que um líder de sucesso para inspirar outra. Eu estava num evento e aí chegou uma líder de padaria toda bonita, toda maquiada, cabelo arrumado. E aí tinha outra líder que conhecia que trabalhava em outra operação, viu, Gabi? E aí eu apresentei, ó, essa fulana aqui, ela é gerente de tal operação. Aí apresentei as duas, depois ela me procurou. Nossa, mas ela tá toda arrumada, ela tá no dia de folga, nem parece. Eu digo, não, ela veio da padaria.
Aí ela veio da padaria, só que ela se preparou. Só que lá na padaria, ela preparou atendentes líderes para que ela pudesse sair, porque a padaria não para porque ela veio treinar. Só que a padaria não para porque ela veio treinar. Porque se ela não viesse, ela estava escrava lá da operação. E assim também é com o panificador. Às vezes, o panificador, quando visita outras lojas, fica surpreso porque o outro panificador já está fazendo isso, já está fazendo aquilo, e ele está viajando. E ele nem está na padaria e deixa o líder receber o panificador, mostrar tudo. É isso, gente. A ambiência é 70% da minha mudança. Você que quer mudar algumas rotinas na tua loja, a primeira coisa que você precisa fazer é sair da loja, é visitar outras pessoas que já fazem, porque eu digo que você tem duas categorias de pessoa, uma que faz e a outra que dá desculpa. Qual é a categoria que você pertence? Porque eu posso ouvir de você, panificador, não, isso não dá certo. Ah, fazer checklist nem dá certo, roda uma semana, depois o povo para tudo. Ou eu posso ouvir aquele panificador que já está fazendo há 5 anos checklist todo dia, e que a loja dele melhora todo dia, e que a rotatividade dele baixou, e que tem a oportunidade de promoção na casa dele. Então, eu posso pertencer a um grupo ou a outro grupo. Então, qual é o grupo que eu pertenço? Preste atenção a você mesmo. Eu estou dizendo que não dá certo, ou eu estou olhando para quem faz? Fala, João. Falar, completar aí o que você está dizendo, né? Uma das minhas maiores dificuldades é justamente em implantar a rotina. Isso não só na padaria, isso na minha vida mesmo, pessoal, né? E é verdade isso que a Carol está falando, porque eu tive a oportunidade de conhecer algumas padarias que elas fazem esse acompanhamento e tive uma visão totalmente diferente e comprovei que com rotina a gente consegue chegar onde a gente almeja, né? Então, para resolver esse problema, eu já fui logo contratei a sucesso, então eu não vou ter mais problema, né? Mesmo que eu não consiga, tô com a sucesso, tô junto com a sucesso, mas vocês estão de parabéns mais uma vez, quero agradecer essa oportunidade de estar nos ensinando e cada vez mais, com certeza, pode me chamar que eu vou estar presente, conhecendo novas padarias, novos panificadores e trazendo ideia aqui para o interior de Pernambuco, né? Rumo a Deus querer, né? As 10 unidades que a gente está planejando. Juntos agora Ô, Ju- Ô, abrir. João, Tá? eu quero lhe Foi bom ajudar a lhe abrir conhecer, todo. viu, Alex? Vou ficar no seu pé. Isso aí, fica aí. Ô, João, eu quero, é uma honra para mim poder lhe ajudar a realizar o seu sonho de 10 lojas. E você já deu os passos, já começou a fazer as coisas necessárias, que é entender que você precisa formar seu time, é entender que você precisa investir nas pessoas que já te ajudam há muito tempo. Eles já provaram que eles querem estar contigo. Eles já estão trabalhando há um tempo com você. O objetivo agora é você fazer porque, ó, trabalhar certo e trabalhar errado dá o mesmo trabalho. E quando eu estou falando de trabalhar errado, eu não estou criticando. Eu estou dizendo não ter rotina. E ter rotina, o trabalho é o mesmo. Só que o resultado é diferente. O resultado, uma pessoa com rotina produz de 30 a 40% a mais. E às vezes a gente está reclamando de falta de mão de obra. Ó, na minha padaria, falta de mão de obra. Claro, o teu pessoal não tem eficiência. E ele não tem eficiência porque ele não tem uma rotina e processos organizados para ter eficiência. E, Carol, isso acontece assim do dia para a noite? Eu implanto rotina no dia, no outro tá tudo bem? Não, porque é uma jornada, é um caminho, é um aprendizado. Um dia eles fazem, o outro dia deixam de fazer. Aí no outro dia eles fazem, fazem de novo, veem que dá resultado e continuam fazendo. E cabe a nós, como líderes, entender que é um aprendizado. Quem é pai e mãe sabe, o filho começa a andar de bicicleta, dá uma voltinha, cai. Cai, não consegue mais. E aí a gente bota ele no banco de novo e ajuda de novo, e assim é o papel do líder, do dono da padaria. É ajudar a nossa equipe a mostrar a essa equipe que a rotina vai mudar o resultado do trabalho deles. Eles vão trabalhar de forma mais assertiva, trazendo melhores resultados para a operação. Fala, Gabi. Na verdade, eu estava tentando baixar a minha mão,
Mas já que eu abri o microfone, Carol, eu sei que é natural, porque a gente escuta, né? Aqui em Recife não é diferente, muitos panificadores dizendo, tá bom, né? O que fazer, eu até já sei, mas e o como? Né? Como que eu consigo implantar algumas coisas, né? Porque falta gente, não tem gente pronta, apesar de que alguns acham que quem tem gente pronta achou numa prateleira, né? Não entende que existe um plantio, um processo de desenvolvimento. E aí eu queria aproveitar e saber se todo mundo que está aqui já conhece o Alex e Carol, e que você Vou falasse um falar pouco dele daqui a mais pouco, vou falar dele. dele daqui a Fechou, pouco. então. Perfeito. Gente, isso é muito engraçado mesmo, né? A gente diz assim, quando o panificador tem um time bom, logo quem está visitando de fora, nossa, teve muita sorte, né? Sorte, gente, eu vou soletrar sorte, preste atenção, anotem a soletrar sorte, Trabalho. Isso é o soletrar a palavra sorte. Muito trabalho em cima do desenvolvimento de pessoas, tá? Então, gente, como eu disse para vocês que a nossa missão, você, Gabi, você falou do como fazer, né? A primeira coisa é, é trabalhar a si mesmo. Eu preciso entender que aquilo vai me ajudar. Então, eu entendi que aquilo vai me ajudar, eu posso reunir as minhas lideranças, colher a opinião deles, de como é que a gente pode fazer melhor, sugerir a implantação de algumas ferramentas, deixar eles testarem. Uma coisa importante é ter rotina de conversa com as minhas lideranças. Planificador que não reúne as suas lideranças não avança. Então, eu preciso ter momentos de conversa com as lideranças. Eu gosto muito das diárias. 15 minutos todos os dias. Como é que foi? Quais foram os problemas de ontem? Como é que a gente está resolvendo? Às vezes, um bate-papo em pé mesmo. Sabe? Quando a gente senta aqui, gente, vamos reunir aqui e planejar rapidamente o dia de hoje. 15 minutinhos já faz toda a diferença. Faz parte do papel do planificador trazer ferramentas. E, gente, não tenta reinventar a roda. Você não precisa inventar roda, já existem milhares de ferramentas disponíveis para acelerar os nossos processos. Eu acho que a forma mais eficaz é nos contratar. Nós estamos aqui para ajudar vocês, tá? Mas já existe muita coisa sendo feita. Então, eu gosto de trazer esses três pilares aqui na gestão de rotina. A gente já está encaminhando aqui, porque eu sei que é uma horinha só que a gente pode falar. Três pilares na gestão de uma rotina lucrativa, porque rotina serve para potencializar o teu lucro. Se você está reclamando que a tua lucratividade está baixa, olhe para a tua rotina e você pode ver as causas. Você está ineficiente, então o lucro não aparece. A primeira coisa é clareza do que você precisa medir e quem precisa entregar. Então, dentro dessa estrutura, o que é que você precisa medir todos os dias na loja, na produção, na área de compras, na área de delivery? O que é que precisa ser medido? O que é que precisa ser olhado? E quem é que cuida daquilo? Quem entrega? Então, o que precisa ser medido e quem entrega? Então, ter clareza, a pessoa que vai fazer, ela precisa ter claro o que é que ela tem que entregar, o que é que ela tem que olhar. Eu preciso dizer para a pessoa que opera a chapa que antes dele começar a trabalhar, ele precisa ter queijo, ele precisa ter presunto, ele precisa ter manteiga, ele precisa ter pão francês, ele precisa ter pão de forma, ele precisa ter ovo, ele precisa ter hambúrguer, ele precisa ter alface, tomate cortada. Eu preciso dizer isso para ele. Eu não posso achar que é óbvio. O óbvio precisa ser dito dentro da operação. Ele precisa ter lá perto da chapa, se é ele que faz o suco também, a laranja precisa estar reabastecida, a bebida precisa estar gelada, o café precisa estar posto, as polpas precisam estar reabastecidas. O óbvio precisa ser dito. Então, o que vai ser medido e quem vai entregar? Outra coisa que eu falo, gente, são os rituais. Todo dia na padaria nós temos rituais. A gente entenda que aquilo é ritual ou não. Ou seja, eu preciso receber as meninas na operação de loja, preciso falar para elas, preciso checar os
preciso checar se está tudo abastecido, se está tudo limpo, se as mesas estão limpas, se tem guardanapo, se a geladeira está abastecida, se todo mundo em cada posto de trabalho chegou para abertura de loja, se as luzes estão ligadas, se as geladeiras estão ligadas, se o forno está quente, se o padeiro chegou. Então a gente precisa ter ritual. Então, ritual, eu preciso fazer as reuniões, eu preciso rodar a loja, a operação inteira. Dentro da padaria, dentro de cada uma das áreas da padaria, existem dezenas de rituais para serem cumpridos. Muitas vezes a gente faz isso no automático e deixa de fazer, às vezes, rituais importantes. Isso é o que atrapalha a operação. Isso é o que são os incêndios que a gente apaga. Um incêndio que a gente apaga na padaria está ligado a um ritual que eu não fiz, a algo que eu não chequei antes. Lembra? O que é um incêndio? É uma coisa urgente. E a urgência só aparece quando o importante não foi feito. E o que era importante ontem, que não foi feito, vira urgente hoje. Eu não deixei o pedido da Coca-Cola pronto ontem. Agora eu tenho que parar um atendente no pico da loja para fazer esse pedido. Isso é urgente, não pode deixar de ser feito, senão vai faltar Coca-Cola daqui a 2 dias. Ou seja, quando aparece um incêndio, pode crer que o importante não foi feito ontem. E aí eu convoco a vocês para anotarem no dia a dia, todo dia anota todos os incêndios que vocês estão apagando. E se perguntem, o que é que eu precisava ter feito ontem para não ter vivido hoje? Esse incêndio hoje. E a terceira coisa é o acompanhamento, é rodar a caixinha. Rodar a caixinha. Quais são os indicadores que eu preciso checar? O que é que eu preciso ver todos os dias? Eu tenho que acompanhar. Não é porque eu disse para ser feito que vai ser feito. Eu preciso delegar o que vai ser feito, mas eu preciso rodar a caixinha para saber se aquilo foi feito realmente, né? Porque rotina, gente, é a estrutura que garante o resultado. O que eu tinha que ter feito, eu fiz, então o resultado vai aparecer. E isso não pode ser improvisado. E nós ainda temos muita gente que trabalha com os improvisos, faz o produto e põe o produto na loja e deixa eu ver se dá certo e precifica sem fazer custo. Esse improviso não garante resultado para o panificador. Quantas vezes a gente viu que chegou o Dia das Crianças, né? Nossa última data comemorativa foi o Dia das Crianças. Quantas vezes a gente queria fazer algo para o Dia das Crianças, mas quando viu, chegou o Dia das Crianças e eu não fiz nada. Né? Isso, aí vai lá e bota umas bolinhas na loja e manda fazer alguma coisa, mas não aumenta a venda, não faz nada. Por quê? Porque eu tentei improvisar. E o improviso não garante rentabilidade. Aí eu vou aproveitar e falar aqui do Alex. E não é esse Alex que está nos aqui, está conosco, nosso diretor de expansão. É do Alex, o aplicativo, né, nosso aplicativo que nós desenvolvemos com 20 anos de experiência. Foi só uma Em homenagem. todo. Foi só uma homenagem, Alex, só uma homenagem, isso aí. Gente, para quem não conhece o Alex, ele é um aplicativo, um app que vai estar disponível no teu celular, na palma da mão, para que o teu pessoal de operação possa operar o Alex na palma da mão, para que a gente possa rodar toda a operação da padaria aqui e ter dados, ter indicadores, ter orientativo, é o checklist na palma da tua mão. Então, ele permite, tá? Por que foi que a gente criou o Alex? Para dar velocidade para a operação da loja, gente. Porque a gente já, durante muitos anos, nós vimos os líderes fazendo checklist na mão, só que aquele checklist eram dados que não se transformavam em informações para tomada de decisão do panificador. E aí ele achava que era só mais uma rotina. A partir do momento que a gente colocou o Alex funcionando e esse Alex virou rotina, trouxe dados, informações, porque ele diz ali quais são as rotinas que não estão sendo cumpridas. Ele naturalmente faz o líder rodar
todo o ponto crítico da loja. Ele faz o líder rodar os pontos críticos de abastecimento, ele faz o padeiro checar se está tudo organizado, ele faz o setor de compras rodar toda a rotina de compras, o setor de marketing rodar toda a rotina de marketing. E todas as rotinas da padaria, elas estão aqui dentro. Quando eu digo para vocês que são 20 anos de trabalho colocados num aplicativo para facilitar a vida do panificador, é isso que é o Alex, né? É isso que é o Alex. Ou seja, ele é um gestor na palma da mão do teu líder. Ah, Carol, o meu líder, ele ainda é iniciante. Melhor ainda, porque está tudo descrito aqui do que ele precisa fazer. Tudo descrito do que ele precisa rodar. Ah, Carol, mas o meu líder é experiente. Melhor ainda, porque o líder experiente, ele passa desapercebido coisas que ele deixa de fazer e ele só faz quando dá problema. Aí, lembra do urgente e do importante? Quando o urgente aparece, foi algo que ele não deixou, que ele deixou de fazer ontem. Então, a gente quer criar uma cultura para que a tecnologia ajude o teu líder de operação de loja a colocar as coisas em prática, tá? Então, como exemplo, quantas padarias, a gente já tem vários exemplos de padaria que reduziu o CMV só porque está rodando a operação, rodando o checklist na produção, rodando o checklist na operação de loja, rodando o checklist em compras, não deixando faltar nada, o abastecimento sendo compatível com no horário é, que o cliente está na loja, o time treinado e orientado a partir de um roteiro claro do que precisa ser feito em cada momento na padaria. Tá? Então, gente, queda de CMV, melhoria de margem de lucro, melhoria de abastecimento. Uma das coisas que mais o panificador que usa o Alex me diz é, Carol, eu consegui melhorar o abastecimento da minha loja. Por quê? Porque as minhas lideranças, elas estão focadas numa gestão de operação à vista. E mais, próprio panificador recebe aquilo, ele tem os relatórios de tudo que está acontecendo de forma cumulativa, o que a gente chama de gestão à vista para o panificador. Então, aquele checklist não fica só na mão do coordenador, mas o empresário tem na palma da mão as informações do que estão acontecendo na estrutura operacional. Vou voltar a dizer o que eu disse no início do workshop. 80% da lucratividade na padaria é rotina e operação. Se isso está bem feito, é provável que você construa uma lucratividade mais organizada. Então, aí, gente, aqui tem o QR Code para quem quiser conhecer melhor o Alex, quem quiser profissionalizar mesmo a sua gestão de rotina. O Alex tem feito toda a diferença. O Alex, nosso diretor, e o Alex, nosso aplicativo. Todos dois fazem muita diferença. E eu termino esse nosso bate-papo de hoje dizendo o seguinte, que o futuro da padaria não é mais sobre vender pão, ele é sobre dominar os processos, as pessoas e ter performance em tempo real. Antigamente a gente olhava os resultados no final do mês, hoje eu tenho que olhar os resultados no final da manhã, no final da tarde, para poder fazer com que no outro dia eu corrija as coisas que eu preciso corrigir para ter um resultado melhor. Enquanto muitos dos panificadores esperam o milagre do lucro, os verdadeiros líderes do nosso segmento constroem isso na rotina. E essa é a minha convocação para vocês. Toda a lucratividade começa na rotina, não é sorte, é repetência, é fazer o que precisa ser feito, usando os instrumentos que já estão à sua disposição. Então, gente, queria falar um pouco para vocês sobre a importância da gestão de rotina. Aqui estão as nossas redes sociais, a minha rede social pessoal, eu, Carol Câmara, a Sucesso na Padaria, Sucesso no Resultado, a Impacta com Sucesso. Então, convido vocês a conhecerem o nosso Sucesso Cast. Já tem panificador que foi a Gabriela e já estiveram lá. Então, convido vocês a conhecerem
todas as nossas redes, lá tem muitas informações e daqui a pouco a gente está com o workshop de novo para conversar com vocês. Alguém aqui levantou a mão, deixa eu ver quem foi. Quem foi que levantou a mão aqui? Aí eu acho que baixou. Muito bem, gente. Então, esse workshop vai estar aqui à disposição dentro da GPS, que é nossa plataforma de ensino para as lideranças da padaria. Se você ainda não está na GPS, procura a gente aqui, a gente vai te falar lá. Lá tem vários treinamentos, vários cursos, vários workshops direcionados para a formação do teu time. Lembra que eu falei? Ambiência é 70% do nosso processo de melhoria. Foi Rolivone. Abre aí o microfone, Rolivone. Você levantou a mão Aí, aqui. Fala para mim. tá Isso, estamos ouvindo? te Tá ouvindo. ouvindo? Estou te ouvindo, te Ah, que ouvindo. bom. Um abraço para vocês. Gostei, já está terminando, né? Até corri aqui, já bati errado aqui. Essa rotina que eu estou tentando implantar na minha. Sim, É essa rotina que você está falando muito aí. Inclusive, meu irmão sócio está ouvindo lá. Ele vai saber muito disso, que eu falei com eles ontem, 1 hora de manhã por telefone, que eu não fico lá. Falei com o outro sim. também. É essa rotina que a gente está tentando implantar lá, e a Sucesso está nos ajudando bastante Que também. coisa boa. Então, eu vi a Gabi, né? Semana passada já teve lá um técnico lá. Então, justamente essa rotina eu estou tendo que mostrar para ele, para a gente implantar na nossa lá, sabe? Não é Então, fácil, está mas é bagunçando. possível. Que bom que você já está usando isso no teu dia a dia. Eu fico bem feliz de estar conseguindo. Eu sei que não é fácil, viu? Eu sei que é trabalhoso, É. mas o resultado, gente, vale muito, 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 muito a pena. Gente, eu queria tirar uma foto aqui para a gente deixar marcado aqui esse nosso encontro. Alguém que está aí, André, você que está aí Isso. Isso, tira a foto. Quem puder abrir aqui o microfone. Ei, William, que bom encontrá-lo aqui, coisa boa. Então, aqui, ó, gente, abre aqui o microfone, as câmeras para a gente tirar uma foto linda e eu deixar registrado como marca desse nosso workshop de hoje. E assistam aí. Rogério, que bom lhe encontrar aqui, querido. Muito bom. Vamos entrar em contato, quero ir te apoiar em Porto Alegre, tá? Muito Ó, bem, gente. abre as enquanto o pessoal abre as câmeras aqui rapidinho, eu vou passar um recado rapidinho para eles, Carol, que é o seguinte: essa aula vai ser reprisada hoje às 20 horas, lá Tá dentro da bom. GPS. Então, para você que queira que seu sócio, seu gestor, a pessoa que trabalha diretamente com você na padaria assista essa aula, adicione ele dentro do grupo com a gente, que eu vou mandar o link lá para que vocês assistam, ou quem quiser reassistir a aula, vai estar disponível às 20 horas hoje para vocês, ok? Eu vou tirar a foto agora, dê o melhor Combinado. sorriso de Nossa, não estou Isso. conseguindo colocar. Tá falhando um pouquinho, André, não sei se é só para mim, mas salvar quero essa dizer a aqui. vocês o seguinte. Quero dizer para vocês o seguinte, aula salva dentro da GPS, usem e abusem de todo o material que tem lá dentro, tem muita coisa boa dentro da GPS, gente. André, por favor, manda esse workshop, essa apresentação dentro do grupo, para que eles possam dividir essa apresentação com suas lideranças, tá? Aula disponível para vocês passarem junto com as suas lideranças, manda o link para o coordenador da loja, para o líder da padaria, para o líder de compras, o que a gente quer é promover o desenvolvimento do segmento, tá? Gente, muito obrigada a todo o meu time que está aqui, obrigada por estarem presentes e por nos ajudarem a modificar a formação dessa nossa liderança maravilhosa de padaria. Muito obrigada, gente.